muita honra, muito carinho. A gente quer chamar aqui o pastor Alan, com aplauso, com aleluia. O jogador tá machucado, tá lesionado. O jogador Pastor, só ressaltar que é um privilégio receber vocês aqui, tá? A gente, se pudesse todo o culto aqui, você estava aqui. Que a gente possa fazer mais vezes e tá nas suas mãos. Glória a Deus, irmãos. Pode se assentar. Não repara que eu tô meio manco aqui. Vou dar umas mancadas com vocês hoje. Tá bom? Não foi uma entrada dura de um zagueiro. Não foi nada disso, não. Caí da escada de casa, irmãos. Acabei machucando o joelho. E aí eu caí quinta-feira. Minha esposa até falou assim: amor, você vai conseguir ir para Sumaré assim? Falei, vou. Tá, que o povo é mais importante do que o joelho. Joelho eu vou ter um novo na glória, um corpo totalmente restaurado, então, amém. Irmãos, que alegria poder estar com vocês aqui, viu? A gente está acostumando a pegar a estrada, então vai ser mais fácil vir para cá, a gente vai vir com mais frequência, vai ser melhor. Nesse fim de semana eu tinha até conversado com o Vitor, que a gente viria cedo, né, Vitor, para ter um tempo com a liderança, ficar aqui um pouco, mas aí calhou que no mesmo dia teve o evento lá no pastor Jefferson, então estava lá com o pastor Tiago também, então não foi dessa vez, mas vai ser da próxima. Da próxima a gente vem cedo, senta, tem um tempo para partilhar, comer, porque crente gosta de comer, né? Não é verdade? Para a gente estar junto. Amém? Irmãos, que presença gloriosa de Jesus aqui, hein? Jesus está nesse lugar, cara. E quando Jesus está no lugar, a gente fica muito preocupado em não atrapalhar Ele. Não é verdade, pastor? Porque se Jesus falar, o que eu vou falar mais? Se a presença de Jesus é real, o que eu posso acrescentar? Nada. Tudo que eu fizer pode atrapalhar. Então eu estava ali orando e falei, Senhor, fala comigo aqui. O Senhor está nesse lugar, então posso seguir nessa linha. E eu tenho falado, irmãos, eu estive final de semana passado, a gente foi para o acampamento dos radicais lá em Castilho, na nossa igreja de Castilho, da Supervisão, aqui pertinho, de lá de Santo André para Castilho dá uns 800 quilômetros, por aí, a gente pegou do lado, 8 horas de estrada, e passou assim, irmãos, e a gente teve um período poderoso lá. Eu tenho falado lá, falei na Ibave Represa, no culto dos jovens também, sobre um tema que Deus tem falado no meu coração. Fala sobre transformação de mente. Só que eu não vou falar disso hoje, irmãos. Justamente por isso que eu não quero atrapalhar o mover do Espírito. E eu quero falar com vocês, enquanto estava aqui, Deus foi me dando direção, eu vou falar com vocês de uma coisa que parece óbvio, muito simples, mas que muitas vezes a gente deixa passar. Por ser tão simples, a gente não mensura o tamanho, a grandeza, a profundidade desse ensino. Lá no livro de Mateus, eu não sei se o senhor Mateus, será que eu posso exigir uma versão para facilitar? NVI, tem ali, ó, NVI, vai facilitar o entendimento. O Vitor estava fazendo a palavra de oferta aqui, e ele usou o texto de João 12, que fala sobre a mulher que quebra um nardo puro, e no verso 13, fala que a fragrância encheu o lugar. E aí Judas, ele vai lá e fala assim, puxa, por 300 denários, poderia se vender esse perfume. E esse mesmo Judas trata o irmão dele, que Cristo, era Cristo, mas era um irmão Cristo. Vende o irmão Cristo por 30 moedas de prata, o preço de um escravo. Sem perceber, irmãos, no nosso dia a dia, nós vamos tratando com naturalidade essas coisas, e aí a gente deixa de acrescentar perfume no irmão, para tratá-lo como um escravo nos nossos dias. Nosso papel aqui é para perfumar o meu irmão, para acrescentar perfume na vida do meu irmão. Quando eu acrescento perfume na vida do meu irmão, não só ele recebe fragrância, mas todos que estão ao redor percebem o bom perfume de Cristo.
Então esse é o nosso papel aqui. Eu quero falar de coisas simples, irmãos, que sem perceber, ao longo do caminho, a gente vai tratando com tanta naturalidade, que deixa de lado a importância do simples e o poder do simples. Lá no livro de Mateus capítulo 5, verso 1, continuando o texto que eu usei para pregar aqui da última vez que eu estive, que foi o Sermão da Montanha também, acabei de me lembrar, o verso 1 diz assim, ó: ao ver as multidões, quem viu as multidões? Jesus, amém? Nós vamos destrinchando assim, ó, bem explicadinho, cada versículo. A minha esposa vibra com o Kids, né? Tem Kids crente aqui, filho, você é doido, aqui é tudo, você vê os meninos quebrantados aqui, gente, aqui é poderoso. Ó, Mateus 5 diz assim: ao ver as multidões, Jesus, né, subiu ao monte e sentou-se, e seus discípulos aproximaram-se dele, ponto. Começa por aí já, irmãos, porque a gente lê o Sermão da Montanha e imagina como alguém que subiu numa plataforma mais alta e pregou para quem estava lá embaixo. Eu tenho certeza que todos vocês já leram essa passagem, imaginaram dessa mesma maneira, assim como eu. O Sermão da Montanha, quando você lê esse texto, esse título para essa passagem, você imagina isso, como Jesus numa plataforma, pregando para os que estão lá embaixo. Mas o verso 1 deixa bem claro, que Jesus viu a multidão, subiu, e ao subir, trouxe os discípulos para perto. É essa conversa que Jesus quer ter conosco, num lugar elevado. Ele quer elevar o nível da conversa. Ele não quer falar como alguém que é superior e você abaixo, não. Ele quer trazer você para este lugar, para o mesmo nível, para aprender com o que ele vive. Porque ele pagou um preço naquela cruz, não para que você seja inferior a ele, não. Ele pagou um preço para que você seja igual. Assim como ele é, nós somos. Então a conversa aqui é para um nível mais elevado, irmãos. Não sei se você vai enxergar isso como uma boa notícia. Eu vejo, é uma boa nova para você. Você vai subir o nível, mas também você vai ficar indesculpável. É uma boa notícia, irmãos. Porque a Bíblia fala que o Senhor não lembra do nosso tempo de ignorância. Aquilo que eu não sei, não tem por que eu ser culpado, porque eu não sei, ignorância. Porém, eu sou responsável quando algo me é revelado, porque o Senhor ele não quer nos entregar os bens do reino do Espírito para servos imaturos, irmãos. Ele não quer nos tratar como escravos. O desejo dele não é nos tratar como escravo, é nos tratar como herdeiros, como filhos. E aí ele começa no verso 5, elevando o nível da conversa. E aí ele fala, ele traz você para esse nível e começa o sermão dizendo, bem-aventurado, verso 2. E ele começa a ensiná-los dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito. Faz nenhum sentido esse sermão. Você ser pobre de espírito é bênção, é isso que ele está falando. Pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram. Como é que pode ser uma bênção chorar, sofrer? Ele está falando assim, irmãos, se você não mudar a forma como você pensa, você vai encontrar nas bênçãos dificuldade. Pastor, mas como que chorar é bênção? É isso que Jesus está falando. Bem-aventurados que choram, porque só quem chora pode ter consolo. Então ele está falando assim, muda a forma de enxergar as coisas, irmãos. Sua mentalidade precisa mudar. Não é o que você vê, é o que o céu vê e diz a seu respeito. E ele quer mudar a nossa forma de pensar, ele quer elevar o nosso nível de maturidade, para nos levar também a uma posição diferente. E viver o reino na sua totalidade. Irmãos, se tem algo que valoriza a obra da cruz, se você pudesse dar um valor para tudo que Jesus fez por você, se você pudesse quantificar, você ia tentar e não ia conseguir. Mas eu vou te falar, a forma mais poderosa de você dar valor para tudo que Jesus passou naquela cruz, é você vivendo exatamente o
que Ele conquistou para você. Essa é a forma mais poderosa. Então, quando você tem o coração, o desejo de exaltar Cristo, a forma mais poderosa não é só você cantando um louvor, porque foi bênção o louvor, irmãos. Bênção. Não é você subir aqui, pastor, e pregar um sermão eloquente. Não, a melhor forma de você exaltar a obra da cruz é quando você sai lá para o seu dia a dia, você viver a totalidade do que Ele conquistou para você. Você viver tudo o que Ele conquistou para você. Você não negociar com a sua mente, não andar com base no que você vê. Eu vejo chorar como um problema, mas bem-aventurados são os que choram, porque eles podem ser consolados. Você precisa mudar a forma de pensar, irmãos. E aí o Senhor começa, desde o verso do capítulo 5, 6 e 7, Ele vai falando de uma rotina espiritual, vai ensinando rotinas espirituais, coisas que nós devemos seguir. A oração, a prática do estudo da palavra, na época, pelo ensino, as esmolas, eram práticas espirituais. Mas aí ele caminha no capítulo 6, lá no verso 30, ele cita uma frase que me chamou a atenção, e eu quero usar ênfase nisso para a gente entender. Mateus 6, verso 30, a palavra do Senhor diz assim, ó: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Guarda essa frase. Jesus, ele falou assim: vocês estão preocupados, irmãos, vocês estão preocupados com muita coisa, mas se nosso Deus, que é Pai, Ele cuida da erva do campo, que amanhã vai ser lançada no fogo, que amanhã vai acabar, vai ser consumida, Ele não vai cuidar de você? Só que Ele dá uma frase aqui no final: homens de pequena fé. Ele cita mais 2 vezes essa frase apenas: homens de pequena fé. E eu fiquei intrigado com isso. Falei: Senhor, eu não quero ser esse homem de pequena fé. Eu não quero me achegar diante do Senhor e um dia o Senhor falar assim: Alan, você teve uma fé pequena. Então eu preciso viver uma vida que me mostre que eu não sou um homem de pequena fé. Só que, para que eu possa entender o que é um homem de pequena fé, para que eu não viva uma vida de pequena fé, eu preciso entender o que ele faz. O que esse cara de pequena fé faz? O que esse homem de pequena fé pratica? Em contrapartida, o que um homem de grande fé exerce, para que eu possa me espelhar? É disso que eu quero falar, irmãos, sobre nós termos a clareza de quem nós somos, da nossa posição para exercer fé. Para exercer fé, irmãos, nós estamos aqui como jovens da supervisão, como jovens da IBAV Sumaré. Tem jovens da IBAV Sumaré aqui? Ô Jaime, pensei que você não ia levantar a mão, Jaime, que é isso? Você é um cara mais jovem que eu conheço daqui, pô. Jaime, meu parceiro de legendário, minha família. Irmãos, nós precisamos ter essa consciência, para que eu possa viver a minha vida de acordo com uma fé. A Bíblia fala que obras maiores nós faremos. Obras maiores que quem? Que Jesus. Você já parou para pensar nessa loucura, irmãos? Nessa profundidade? Obras maiores vocês farão. Só que, irmãos, não tem como eu fazer obra maior sem primeiro eu fazer as obras iguais. Não é verdade, pastor? Então, no mínimo, eu tenho que começar pelas obras iguais, para que eu possa fazer obras maiores, irmãos, para esse lugar que Ele me levou. Nós estamos aqui como jovens, irmãos, e eu quero dar uma palavra para você vivê-la. A partir de amanhã, nos cultos, na sua rotina, você tentar pôr em prática, você se esforçar para pôr em prática. Nós vamos conquistar muitos jovens aqui de Sumaré, irmãos. Esse lugar aqui, pastor Tiago, vai ficar, logo, logo vocês estão saindo daqui. Logo, logo. Porque não vai caber, irmãos. Não vai caber aqui. E talvez você possa ouvir isso e falar amém, no automático. Porque é normal, é do jargão do crente, você liberar a palavra de sim, de fé, de amém. Você pode ir no automático. Talvez você fale de uma maneira até espontânea.
Mas uma pequena fé tem capacidade de fazer isso tornar realidade. Imagina com homens de grande fé o que vai acontecer aqui. Então Jesus falou isso para os discípulos de Mateus 6. Vocês estão preocupados com tanta coisa, mas se Deus cuida até da erva do campo, não vai cuidar de vocês, homens de pequena fé? A preocupação deles era com coisas, com cuidado. E aí Jesus fala mais uma vez, se você ir lá para Mateus capítulo 8, caminha lá comigo, Mateus. Mateus capítulo 8, no verso 23. Jesus ele repete essa frase, mas agora num outro contexto, dentro do barco. Diz assim, ó: então Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. De repente, uma forte tempestade levantou-se sobre o lago, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou calmo. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Olha só, talvez você olhe essa situação e se coloque na posição desses discípulos, e você vai falar assim: não faz sentido. Por que esses discípulos foram chamados de homens de pequena fé? Veio a tempestade, veio o vento forte, Jesus ele estava dormindo. No momento de tempestade na sua vida, qual é a primeira coisa que você faz? Clama. É ou não é? Até quem não é cristão, a primeira coisa que ele fala é um clamor a Deus. Ele fala: meu Deus do céu. É ou não é? Quando dá o BO, primeira coisa, é automático, um clamor. Esses discípulos foram até Jesus, clamaram por Jesus, falou: Senhor, nos salva, nós estamos morrendo. E aí Jesus vira e fala assim: por que vocês estão assim, homens de pequena fé? Não faz sentido nenhum. Não é o caminho certo, pastor Tiago? Veio o vento forte na sua vida, seu casamento, seu trabalho, sua vida financeira, um vendaval te encontrou. Aí você dobra o seu joelho, vai até Jesus e clama: Senhor, me salva. Esse é o caminho, irmãos. E eu fico pensando, por que eles são homens de pequena fé? E aí ele caminha mais uma vez, ele cita essa mesma frase. Vai lá comigo, mais um pouquinho, Mateus capítulo 14, no verso 25. Essa água é minha? Eu gosto muito desse texto, irmãos. Porque já começa assim: alta madrugada, vírgula. Vamos interpretar a Bíblia. O texto está falando assim: densas trevas, escuridão, dificuldade, luta, batalha. Por que são as trevas na vida do crente? As trevas na nossa vida é a ausência de luz. E você é a luz. Jesus ele deixou bem claro: você é a luz. Vós sois a luz do mundo. Então, se existe altas trevas, está falando do momento de dificuldade espiritual, de fraqueza espiritual, onde a luz não está intensa, não está forte, não ilumina, porque aonde a luz chega, as trevas têm que ir embora, irmãos. Alta madrugada, Jesus dirigiu a eles, andando sobre o mar. Só para vocês contextualizarem, Jesus falou para eles: Mar da Galileia, atravessa. Sabe o que é interessante, irmãos? Mateus 8 que nós lemos, e a tempestade veio, foi no Mar da Galileia. Capítulo 14, um pouco tempo depois, já tinha passado algumas experiências, os discípulos já tinham vivido com Jesus, eles já tinham experimentado alguns milagres, já tinham visto o poder de Jesus. Novamente estão no mesmo lugar, no Mar da Galileia de novo, e vem novamente a oportunidade deles responderem certo. O que eu quero te ensinar com isso?
Jesus sempre vai te colocar na situação que você precisa. Ele não vai te testar para o mal. Ele não vai te colocar numa situação que você não vai conseguir responder. Sempre Ele vai te colocar numa situação que você precisa. Eu caí da escada quinta-feira, irmãos, e muitas pessoas podiam pensar assim: puxa vida, o diabo se levantou. O diabo se levantou para o pastor cair, né? Deu uma rasteira. Pode falar um monte de coisa. Eu caí, irmãos, o estralo foi tão grande que eu falei assim: não sobrou nada desse joelho, não é possível. Mas eu parei por um instante, e eu falei assim: o Senhor, Ele não me fere para o mal, não me fere com o mal, Ele não me pune. Nosso Deus é Pai, irmãos, Ele não é punidor. E se houve essa situação, é para que Ele pudesse mostrar a capacidade dEle de transformar maldição em bênção. Ele me parou, Ele me fez discernir a voz dEle, não saiu uma palavra de murmuração. Irmãos, eu tinha que estar trabalhando naquele momento, na própria quinta-feira, não tinha condições, mas eu falei assim: Deus sabe que eu precisava parar, do que Ele está me livrando, o que Ele quer me ensinar. Paulo, no auge da carreira dele espiritual, o que aconteceu com Paulo? Ele foi preso. Qualquer pessoa ia falar assim: meu Deus, o diabo se levantou. Mas Paulo tinha um encontro com o carcereiro. Ele só podia encontrar o carcereiro se ele fosse preso, irmãos. Então nós precisamos discernir o que Deus quer nos ensinar. Vou te falar, pastor, não sei se você conhece essa história, talvez você possa já ter ouvido, de um rapaz, membro de uma igreja. O cara era perfeito, perfeito. Eu nunca tinha matado um passarinho com estilingue, nunca tinha pegado uma mexerica na feira ali, para chupar, não, nunca. O cara perfeito, o genro que toda sogra queria ter. Perfeito, 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 cara. Sabe, que todo mundo olhava e falava assim: meu Deus, 30 anos de idade, surgiu um boato que levou esse cara para a cadeia. O cara inocente, nunca tinha feito nada, foi parar na cadeia. Se fosse membro dessa igreja, o que você ia fazer, pastor? O cara, todo mundo sabia que ele não tinha feito nada, e ele estava preso. O que essa igreja faria? Ia todo mundo para a porta da delegacia, vamos levantar um clamor, vamos chamar o Cidade Alerta, tudo o que fosse, irmãos. Solta esse cara, não é ou não é? Era ou não é? O nome desse jovem é Jesus. Imagina se quando Jesus fosse preso, nós fôssemos para a porta de Pilatos, tirar ele da cadeia. Imagina se a gente consegue tirar ele da cadeia, pastor. Imagina se a gente livra ele da cruz, porque ele é um menino bom, inocente. Imagina se Jesus tivesse sido libertado da cruz. Como é que a gente estava hoje? Na água, né? A pé descalço no asfalto quente. Era assim que a gente estava. Então nem todo problema é problema, irmãos. Nós precisamos discernir qual é o propósito. Qual é o propósito? Você precisa discernir qual é o propósito. Vou te dar mais um exemplo para você ter clareza. Vou pegar o Vitor aqui Vitor, nós vamos fazer um jantar. Amém? Só que eu te trago um balde. Te trago um balde cheio de talher. Eu falo assim: ó, Vitor, separa para mim, hein? Como que você vai separar? Tem garfo, faca, colher, como é que você vai separar? Colher de um lado, garfo. Está vendo como a gente tem essa tendência a separar aqueles que são diferentes? Só que eu falo assim: Vitor, nós vamos servir primeiro uma sopa, e na sopa vai ter macarrão. Quais são as separações que você vai fazer? Por quê? Porque ele falou assim: eu entendi qual é o propósito. Porque ele discerniu o propósito, então ele separou da maneira correta. Então primeiro nós precisamos discernir o propósito. Qual é o propósito para os jovens daqui? Qual é o propósito para a sua célula? Qual é o propósito para a sua vida?
Por que você vai estudar engenharia se Deus quer que você seja um médico? Qual é o propósito? Precisamos discernir, irmãos. Discernir é a chave. Só que você só vai discernir se você tiver uma fé aumentada. Porque a fé, ela vem pelo... A fé vem pelo ouvir, irmãos. Agora, sabe o que é interessante desse texto? Não vou colocar essa referência não, depois você procura. Fala assim, a fé vem pelo ouvir. Agora a gente sempre lê assim, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Só que você costuma ouvir pregação? Quem costuma ouvir pregação aqui? E já aconteceu de você ouvir a pregação e sua fé continuar do mesmo jeito? Não mudar nada? Eu durmo ouvindo pregação, irmãos. Eu gosto de dormir, eu boto o fonezinho de ouvido, durmo ouvindo pregação todo dia. Tá certo que tem hora que eu começo na pregação, quando é de madrugada tá eu, patroa as crianças, tá passando qualquer coisa lá no YouTube. Mas eu durmo, eu começo ouvindo pregação, pastor. Se fosse só isso, era só você ouvir pregação que resolvia a sua fé. Mas o texto fala assim, a fé vem pelo ouvir, vírgula. E o ouvir pela palavra de Deus. O que isso quer dizer, irmão? Ele está falando assim, a fé vem pelo ouvir, mas você aprende a ouvir, conhecendo a palavra. Quando você conhece a palavra, você aprende a ouvir. Então nós precisamos crescer em fé para aprender a ouvir. Imagine, irmãos, que se você ouve o Espírito falar, vai por aqui, você vai querer ir por outro caminho? É uma vida fácil. A vida guiada pelo Espírito é uma vida simples. Você está vendo como a gente tem recursos simples para viver uma vida espiritual, mas a gente, de tão simples, torna difícil, porque você fala assim, não pode ser só isso. Tem que ter algum segredo. Você olha para aqueles grandes homens de Deus, irmãos, fazendo milagres no Antigo Testamento, o mar se abrindo, tocando na rocha saía água, comida caindo do céu. Aí você fala assim, uau, não é empolgante? Você vê milagres do Antigo Testamento, o machado levitando. Quantos milagres! É empolgante, você lê aquilo, você fica vibrando. Para quem tem filho pequeno, quer uma experiência com ele? Lê os livros de Reis com ele, 1ª, 2ª Reis. São histórias de guerras, de poder de Deus manifesto no exército de Israel. É empolgante. Aí você vê um João Batista apontando para Jesus, falando assim, ó, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um homem poderoso também, que Jesus valida ele. Jesus, ele falou, ó, dos nascidos de mulher, ninguém é igual a João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus, que sou eu e você, é maior do que João Batista. Sabe o que ele está falando? Ele está falando assim, ó, sabe Moisés que você se empolgou de ler, que ele pôs o pé e abriu o mar? Você é maior do que ele. Viu? Irmãos, agora a pergunta que eu quero fazer, jovens radicais da IBAV Sumaré, por que a nossa vida não é assim? E eu me incluo nisso, irmãos. É um exercício de fé para mim também. Eu não estou aqui numa posição que sou melhor do que ninguém. É minha batalha diária também. Por que eu não vivo coisas maiores do que eles? Porque minha fé é pequena. Eu preciso aprender a ouvir para poder viver uma vida de fé. Olha só, Mateus 14, 25. Novamente eles estão no barco. Novamente no mesmo lugar, no mar da Galileia. E aí diz assim, alta madrugada, Jesus dirigiu a eles andando sobre o lago. Quando viram andando sobre o lago, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma. Normal isso, irmãos. Estou no meio do nada. Daqui a pouco vem um cara andando sobre as águas. Fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse, tenham coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda eu ter um encontro sobre as águas. Venha, ele respondeu. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me. A mesma coisa que aconteceu
da outra vez. Foi para os pés de Jesus, pediu socorro para o mestre. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando subiram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram e disseram: verdadeiramente tu és filho de Deus. Olha só uma diferença aí. Eles clamaram por Jesus, foram aos pés de Jesus na primeira passagem de Mateus 8. Clamaram: Senhor, nos salva. Jesus falou: vocês têm fé pequena. E aí o texto diz que eles olharam entre si e disseram: quem é este que até o mar e o vento obedece? No capítulo 14 teve evolução. Eles fizeram a mesma coisa, eles foram até os pés de Jesus: salva-me. Jesus falou: homem de pequena fé, mas terminaram assim: então adoraram dizendo: verdadeiramente tu és o Filho. Avançaram, evoluíram, mas ainda assim eram homens de pequena fé. Agora eu quero te mostrar qual é a ação de um homem de grande fé, quando está num barco e encontra uma tempestade pela frente. Vai comigo lá para Atos capítulo 27. Atos capítulo 27. Nós vimos o que homens de pequena fé faz. Vão aos pés de Jesus, clamam, pedem socorro. Não tem nada de errado nisso, irmãos. Mas isso caracteriza homens de pequena fé. Agora nós precisamos enxergar o que homens de grande fé faz. Um homem de uma fé alargada, aumentada faz. Atos 27, verso 1 diz assim: quando ficou decidido que navegaríamos rumo à Itália, Paulo e outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regime imperial. Vamos lá para você entender a história aqui, irmãos. Quem está falando é uma narrativa da história de Paulo, mas quem está falando é Lucas. Lucas era um médico, um dos discípulos dos apóstolos, na verdade, que escreveu o livro de Atos. Então ele começou a contar que Paulo estava caminhando para um fim como de Cristo. Ele tinha sido julgado e ele tinha sido condenado à morte, mas por ser um cidadão romano, ele tinha que ser levado a Roma para ser julgado e punido lá. Então Lucas fala assim, quando ficou decidido a pena, que Paulo estava condenado, ele tinha que ir para a Itália. Então eles foram levados para navegar para Roma. Paulo e outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regime imperial. Embarcamos em um navio, isso, Lucas, Adramítio, olha que nome bonito, um navio de Adramítio, que estava partindo das províncias da Ásia, e quem entrou junto com Lucas foi esse cara chamado Aristarco, um macedônio. Então, era Paulo, Aristarco e Lucas. Amém? Caminha comigo aí, verso 3. No dia seguinte, ancoramos em Sidom. Júlio, que era o centurião, em um gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que ele encontrasse com amigos, para que ele suprisse as necessidades. Irmãos, eu vejo ali um centurião, eu lembro de uma coisa, que vai cair muito bem para o que eu quero ministrar aqui. Uma outra passagem dos evangelhos, citam um centurião indo encontrar Jesus, e ele pediu algo para Jesus: cura meu escravo, meu funcionário. E aí Jesus falou assim, olha, relata que ele não viu tamanha fé. Então ele está mostrando aqui já uma chave para nós, o que é uma grande fé. Porque o centurião ele fala assim, eu não sou digno que você entre na minha casa, mas se você disser uma só palavra, se o filho disser uma só palavra, meu empregado vai ser salvo. E aí Jesus fala assim, nem em Jerusalém eu vi tamanha fé. Eu vou te falar, a primeira característica de uma fé aumentada é aquele que acredita, que põe crédito, que tem crença na fala de um filho. Ele falou assim, eu não sou digno de você entrar na minha casa, mas uma palavra que sai da boca do filho, e meu funcionário pode ser salvo. Aí olha só, irmãos, aqui mais um centurião na história.
Verso 4. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto, ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mira, na Lícia. Ali o centurião encontrou um navio alexandrino, que estava de partida para a Itália. Nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias. Então olha só a história, irmãos. O centurião pegou esses presos, colocou no navio e saíram em direção à Itália. Só que estava muito devagar. Estava indo com ventos contrários, ventos ruins. Então eles estavam lentamente na viagem. Eles tiveram dificuldade para chegar até um porto, até Assinido. Aí olha só, continua dizendo assim: não sendo possível prosseguir nessa rota, por causa dos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, de fronte de Salmona. Ele falou: vamos mudar a rota, porque o vento não está ajudando, as situações estão muito difíceis. Costeamos a ilha com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazéia. Tínhamos perdido muito tempo. Olha como a versão NVI fica bem claro da gente entender, né? Agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o dia da expiação. O que era? Era a Páscoa. Então ele está falando, já passou o dia da Páscoa. A partir de agora, os ventos são de uma outra estação do ano, então fica mais perigoso. Por isso Paulo os advertiu. Olha só aí um segredo, irmãos, uma chave. Quem advertiu foi Paulo, mas ele não falou a seu favor, porque um homem de fé aumentada, ele fala sempre em favor dos outros. Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Todavia o centurião, em vez de ouvir Paulo, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando, com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta, que dava para o sudoeste, para o noroeste. Nós vamos ler a partir de agora, para a gente ganhar tempo, senão sai daqui meia-noite. Mas vocês vão ver que o texto é autoexplicativo, irmãos, e vai nos ensinar muito. Verso 13. Quando começou a soprar suavemente o vento sul, pensaram que havia obtido o que desejavam. Então eles falavam assim, Paulo falou que ia ser perigoso, falou bobeira, o vento está calminho, está nos levando do jeito que a gente quer. Esse Paulo queria mais era fugir, queria arrumar alguma confusão. Que havia obtido o que desejavam, por isso levantaram âncora e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. No meio do mar, à deriva, cara. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Cauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, temendo que ele encalhasse nos bancos de areia. Baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. Imagina você estar no meio do mar, sem controle nenhum, sem domínio nenhum sobre o navio. Minha esposa, que gosta muito, o sonho dela é fazer um cruzeiro, irmãos. Outro dia nós pegamos a balsa lá no litoral, ela ficou dentro do carro de cinto. Eu falei, não faz sentido nenhum, você afunda a balsa, até você soltar o cinto, você já morreu, filho. Tamanho é o pavor que ela tem do mar, irmão. Agora imagina você estar no meio da água, é escuridão, não dá para ver nada, sem domínio sobre o barco, seja o que Deus quiser. Ficaram à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigado pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. Olha o nível de desespero que eles estavam vivendo. Eles começaram a pegar tudo que tinha dentro do barco e jogar no mar, para poder tentar sobreviver. No terceiro dia, já era 3 dias de tempestade, irmãos.
Sabe o que está falando? Ele está falando assim, ó, de uma situação que o homem não tem controle nenhum mais, não tem domínio nenhum mais, é totalmente na dependência de algo ou de alguém. No terceiro dia lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Olha só, eles lançaram primeiro a carga, aí começaram a pegar as laterais do navio, as redes, o que gerava peso, e começaram a jogar também. Como passaram muitos dias sem que o sol e as estrelas aparecessem. Olha só, irmãos, viaja comigo, entra na história comigo. Pensa nesse nível assustador. 3 dias eles não viram nem o sol aparecer, nem estrela, eles não sabiam se era dia, se era noite. Eu tive uma crise com esse problema, viu, Jaime? Minha cabeça deu uma pifada, porque eu não sabia que hora que era. Eu fiquei maluco. Eles não sabiam, eles não tinham visto sol, estrela. Como passaram muitos dias sem que o sol e as estrelas aparecessem, a tempestade continuava a bater sobre nós. Finalmente, perdemos toda a esperança de nos salvar. Meu Deus do céu. Isso é Lucas que está falando. Ele falou assim: nós perdemos toda a esperança. Eu não sei se você chegou nesse nível de tempestade na sua vida em algum momento. Eu não sei se você encontra aqui em Sumaré jovens, famílias, que estão nesse nível de tempestade, de perder toda a esperança. Eu vou te falar, irmãos, se você não encontrou, você vai encontrar ainda pessoas que estão assim, sem nenhuma esperança, sem saber se é dia ou se é noite, e vai precisar de algo, vai precisar de uma grande fé. Verso 21, visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo, um filho de Deus, alguém que não andava com base nas vistas, alguém que não olhava a situação adversa, alguém que já tinha dito que a tempestade ia chegar. Por que Paulo não temeu a tempestade? Porque ele sabia que ele ia enfrentar a tempestade, mas sabia também que ele tinha capacidade para vencê-la, tinha uma fé elevada. Quando todos ao seu redor perderem a esperança, você precisa ser a luz de esperança para essas pessoas. Você precisa ser a voz no meio de todos. É inegociável isso, irmãos. Paulo, visto que todos estavam passando dificuldade, estavam muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Ele exortou, mas ele não parou só em apontar. Ele foi lá e falou: agora, porém, eu sou a resposta que vocês precisam. Agora, porém, recomendo que tenham coragem. Agora olha o que um homem de fé fala: pois nenhum de vocês se perderá, nenhum de vocês perderá a vida, somente o navio será destruído. Boa notícia, irmãos? Só que tem um problema aí. Ele está no meio do mar ainda, e ele falou assim: o navio vai ser destruído. O navio vai ser destruído, no meio do mar. Talvez podia ser melhor a notícia, né? Falou: nós vamos chegar na costa, descer todo mundo bem. Mas ele falou: o navio vai ser destruído. Verso 23. Ontem à noite, eu ouvi, a fé vem pelo ouvir. Homens de grande fé ouvem o Espírito. Ouvem o Espírito. A Bíblia fala que aqueles que são guiados pelo Espírito verdadeiramente são filhos. Ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que navegam com você, homens de grande fé,
ganham a vida dos seus irmãos. Homens de grande fé é o milagre que os que estão ao redor precisam. Verso 25. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus, que acontecerá conforme me foi dito. Ele falou o quê? Que ia acontecer o que ele ouviu. Nós precisamos discernir o Espírito, irmãos. O Espírito está falando no nosso meio. Nós estamos vivendo um tempo, pastor, como supervisão, glorioso. Sabe por quê? Porque nós temos entendido que não tenho capacidade nenhuma, se não for através do Espírito. No entanto, devemos ser arrastados, não é conduzidos, não é levado em paz, não é em tranquilidade. Devemos ser arrastados para alguma ilha. E aí é onde eu quero te encher de fé já, irmãos, porque nem todo problema é um problema. Às vezes, ser arrastado para algum lugar é a mão de Deus te puxando de um lugar de maturidade para um lugar de uma fé elevada. É a conversa no monte, é você subindo para o mesmo nível, indo para um lugar de maturidade para responder como o céu responde. Na 14ª noite, quantas noites já, irmãos, que estavam? Na 14ª noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro do mar Adriático, quando por volta da meia-noite, os marinheiros imaginaram que estavam próximos da terra firme. Lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 20 braças. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 15 braças. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Olha o nível de desespero, pastor, dessa história. 14 dias no mar, eles orando só para que o sol nascesse. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, e a pretexto de lançar âncoras da proa. Continua aí. Então Paulo disse ao centurião, aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Ninguém vai se perder. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e deixaram o barco salva-vidas aí. Então eles estavam agora 14 dias sendo arrastados sem barco salva-vida. Porque exercer fé é andar contra o que a vista nos diz. Se a situação parece contrária, mantenha os seus olhos no Senhor. Exerça a sua fé. Deixaram o barco salva-vidas embora, irmãos. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem. Olha só, irmãos. Outra característica de um homem de grande fé: ele não abre mão de alimentar os seus irmãos. Sabe por que eu gosto tanto de falar de mesa, irmãos? Porque a mesa não é comida natural, não é o meu direito de comer. A mesa, ela celebra o meu privilégio de partilhar. É diferente, irmãos. Paulo, ele deixou claro, um homem de grande fé, ele não nega alimento para os seus irmãos, mesmo que o vento seja contrário. Pouco antes de amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem. Mesa inegociável, irmãos. Discipulado, olho no olho, cuidado uns com os outros, é inegociável na vida de um homem de grande fé. Você quer ganhar Sumaré, irmãos? Não negocie o discipulado, cuidado, olho no olho. Quando você entende isso se torna prazer, irmãos. Eu tenho o maior prazer de receber gente em casa. Segunda-feira, que teoricamente era a folga do pastor, a gente vira e mexe, tem gente na mesa, tem gente em casa. É lógico que é gostoso um bom café, um bom jantar, tudo isso é bom. Mas naquele momento que eu recebo uma medida de Cristo que está em você, que você recebe uma medida de Cristo que está em mim, e a gente partilha. A ceia que nós celebramos aqui por 21 dias na campanha, a Bíblia fala lá em 1 Coríntios 11, 23, que na noite que foi traído, o Senhor pegou o pão, partiu e disse: fazer isso em memória de mim. Ele não partiu e comeu, ele falou: o memorial é elevado quando eu partilho. Todas as vezes que eu partilho, que eu sento na mesa, irmãos, eu elevo um memorial ao nome do meu Senhor. Hoje faz 14 dias que vocês estão em vigília constante, sem comer nada, sem ter alimento.
Quando você se alimenta, você fica forte, irmãos. Quando você recebe alimento do seu líder, do seu pastor, você tem força. Quando você entrega alimento para o cara que está perdido, está fraco, ele tem a força restaurada. Esse é o nosso papel, irmãos. Agora, peço-lhes que comam alguma coisa, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá sequer um fio de cabelo. Tendo dito isso, tomou um pão. Essa cena é parecida com alguma coisa, irmãos? Tomou um pão, deu graça diante de todos, então o partiu, começou a comer. Todos Você está vendo como alimentar, irmãos? É a chave. Homens de grande fé alimentam seus irmãos. Às vezes você fica preocupado com o que vão pensar de você, cara. Qual é a minha reputação? Eu vou falar de Jesus lá no meio da escola, do trabalho, o que vão achar de mim? Homens de reputação, eles que se preocupam com a reputação, eles perdem muito. Pilatos ficou preocupado com reputação, cara. Preocupado com a reputação, ele lavou as suas mãos. Mas homens de responsabilidade lavam os pés. Lavam os pés. Jesus não se preocupou com a reputação dele. A Bíblia fala que ele tirou as suas vestes. E o nosso falso moralismo faz a gente pensar que Jesus ficou de túnica, ficou com uma... Não, ele ficou nu. Porque as vestes que Jesus usava eram uma túnica e uma capa. Então ele tirou a túnica, ele tirou a roupa, ele ficou nu. Qual é o nível de transparência maior do que a nudez? Você só pode ficar nu na frente de alguém que você é extremamente íntimo. O marido só fica nu na frente da esposa. O filho, por um tempo, fica nu na frente dos pais. Então Jesus falando assim, esse é quem eu sou. Esse é o meu nível extremo de transparência. Esse é o meu nível extremo de aliança. Ele não se preocupou com a reputação. Ele se dobrou e lavou os pés. Porque homens da autoridade lavam pés. Homens de poder, de reputação, lavam suas mãos. Abrem mão para não serem manchados na sua reputação. Para a gente ir para o fim, para a gente orar. Estavam a bordo 276 pessoas. Uma vez satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo no mar. Mas sabe o que é interessante, irmãos? A gente leu antes que o que eles fizeram logo no começo? Jogaram toda a carga fora. Mas ainda assim, 276 homens se alimentaram. E não só comeram. Verso 38 diz: uma vez satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia, para onde decidiram conduzir o navio, se fosse possível. Cortando as âncoras, deixaram no mar, desatando. Agora olha só, irmãos, vai lá para o verso 28, no capítulo 28, no verso 7. Atos 28, verso 7. Eles desembarcaram, e aí nessa cidade, diz assim, perto dali havia uma propriedade pertencente a um homem chamado Públio. Porque olha só, irmãos, o que aconteceu? Depois que tudo isso aconteceu, e o que Paulo falou foi concretizado, o centurião passou a observar tudo que Paulo falava. E aí ele passou a crer profundamente no que Paulo estava dizendo. Perto dali havia uma propriedade pertencente a um homem chamado Públio, a principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa. Por 3 dias, bondosamente, nos recebeu e hospedou. No entanto, o pai de Públio estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo estava preso, irmãos. Paulo estava indo para um lugar de morte. Mas a preocupação de Paulo ao longo do caminho ainda era alimentar os seus irmãos e orar uns pelos outros. Paulo entrou para vê-lo, depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Como consequência disso,
outros doentes da ilha vieram e foram curados. Irmãos, homens de grande fé são a resposta que as pessoas precisam. Homens de grande fé alimentam seus irmãos. Homens de grande fé oram em favor deles. Eu gostaria de falar de um poder que está dentro de você, que vai te empolgar. Queria que a gente investisse um tempo orando. O louvor pode até chegar aqui, para que a gente pudesse investir um tempo de oração. Mas eu poderia falar desse grande poder que está dentro de você, que é o Espírito Santo, irmãos. É um grande poder. Mas lembra que no começo da mensagem eu falei que eu ia falar de algo muito óbvio, que às vezes a gente não vive na prática? Romanos 8:11 fala de um grande poder. Romanos 8:11 fala assim, agora, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus de dentre os mortos habita em você, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida ao seu corpo mortal, por causa do Espírito dele que habita em vocês. Olha só, não sei se você conseguiu entender a profundidade desse texto. Ele está falando assim, para você entender. Jesus, ele tinha um compromisso de morrer na cruz desde o começo? Quem acha que Jesus veio para morrer na cruz? Agora, Jesus tinha um compromisso de ressuscitar? Não tinha. Ele falou, a minha parte é morrer. Agora o Espírito é com você, você se vira aí, eu já morri. A responsabilidade de ressuscitar era do Espírito Santo. E o Espírito Santo fez a parte dele? Glória a Deus por isso, obrigado Jesus. Ressuscitou Jesus, amém? Agora Paulo está falando no verso 11 de Romanos. O Espírito que levantou Jesus dos mortos. O Espírito que tem poder de vencer a morte. O Espírito que a morte não é mais forte do que ele. A morte não parou esse Espírito. A morte não parou o Espírito Santo. Uau, aleluia. A morte não parou Glória o Espírito a Deus. Santo. Amém. Vocês conseguem, jovens, entenderem a força que habita dentro de vocês? A morte não parou o Espírito Santo. A morte não parou esse Espírito. Uau. Agora, se o Espírito daquele que levantou Jesus de dentre os mortos habita em você, está dentro de você, está em mim, a morte não pode te parar, irmãos. A morte não tem força contra você, porque o Espírito que dá vida está dentro de mim. Aleluia. O Espírito, você sabe por que ninguém se perdeu naquele navio com Paulo? Porque ele tinha o Espírito dentro. Aonde o Espírito de Deus está, ninguém se perde, porque eu tenho, você tem a capacidade de levantar os mortos. Aleluia. Eu poderia falar desse poder, irmãos, mas eu quero falar de um outro poder que muitas vezes você trata com tanta naturalidade, de uma forma tão simples, que você não vive exercendo esse poder. João, capítulo 1, verso 12. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes autoridade, poder de se tornarem filhos de Deus. Aleluia. Sabe qual é o poder que você tem para levar vida aos que estão perdidos? Você é um filho de Deus. Às vezes você fica esperando, irmãos, uma unção miraculosa, uma unção diferente, um propósito, sabe, sobrenatural. Não tem nada mais poderoso do que isso na tua vida. Você recebeu o poder de ser filho. Porque você é filho, você acessa o Pai com liberdade. Porque você é filho, você diz. Você não espera paga, você é dono de uma herança. Você não espera seu pai, você tem acesso. É nesse Espírito, irmão.
cantar agora. É nesse espírito, irmãos, que eu quero que você se coloque de pé. É nesse espírito, irmãos, que eu quero que você, jovem, radical, viva os seus dias. Você não precisa se submeter aos ventos fortes contrários. Você não precisa temer a escuridão da noite. Você tem o Espírito que levantou Jesus dos mortos. Mas mais do que isso, você é filho. Ser filho é poderoso. Ser filho é um poder. Feche seus olhos aí no teu lugar, irmãos, e começa a rejeitar uma vida que não mostra sua paternidade.